Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2023 para o segundo semestre da ACAF. Eu vou fazer agora a questão número 30. A questão diz assim: na figura 2, tem-se um gerador de ondas estacionárias, que, embora não seja um aparelho de precisão, é útil para fazer uma análise qualitativa do fenômeno associado ao movimento ondulatório unidimensional. Considere o sistema do gerador acima, formado por uma massa de 5 kg pendurada por um fio de comprimento de 1 metro e densidade linear igual a μ. Esse fio é conectado a uma fonte de energia elétrica que, na configuração ilustrada acima, faz a corda vibrar com frequência de 400 Hz. De acordo com os fenômenos ondulatórios, analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira alternativa: as ondas estacionárias são oscilações periódicas produzidas pela interferência entre ondas de mesma frequência e que se propagam ao longo da mesma direção e no mesmo sentido. Cara, isso tá falso. Por que tá falso? Porque as ondas estacionárias são oscilações periódicas, tá? Produzidas pela interferência de onda com mesma frequência. Então, ela tem a mesma frequência, mas as direções e o sentido são diferentes. Ou seja, ela tem a mesma direção, mas o sentido é contrário. Tá? Então, aqui que está errado. A segunda fala assim: o som produzido por um saxofone ocorre por meio de ondas estacionárias? Cara, verdadeiro. Por quê? Porque o saxofone é um tubo sonoro aberto. Entendeu? E aí, como ele é um tubo sonoro, ele produz uma onda estacionária. Então, essa aqui está verdadeira. A terceira fala: a frequência fundamental ou primeiro harmônico produzido na corda é de 100 Hz. Vamos pensar assim. O harmônico, tá? Ele pode ser dado pela seguinte relação, né? A frequência dos harmônicos, ela pode ser o número de fase, a velocidade divididos por 2 L's, ou simplesmente que a frequência é igual ao número da frequência inicial. Então, como ele está falando aqui, o seguinte, ó, ele disse que a corda vibra com uma frequência de 400 Hz, certo? Então, eu posso dizer o seguinte: se a frequência 1 é igual a 100 Hz, como ele afirmou aqui, que é o primeiro harmônico, o meu quarto harmônico vai ser igual a quanto? A gente não sabe que a frequência do quarto harmônico é o N vezes a frequência fundamental? Então, o F4 vai ser 4 vezes 100. E isso vai me dar, então, 400 Hz, o que torna essa alternativa verdadeira. Beleza? A outra fala assim: a densidade linear mencionada no enunciado vale 1,5. Vamos pensar assim. Ele quer densidade linear, não é? O que a gente sabe da corda? Ele falou que a corda ela tem comprimento de 1 metro. Então, a gente sabe que o comprimento da corda é de 1 metro. Ela está no quarto harmônico, porque o N é 4, né? Ela é de 400 Hz. Então, o N é 4. E a frequência do quarto harmônico é de 400 Hz. Com isso,
a gente consegue achar a velocidade da onda, usando essa relação aqui, ó. F4 é igual a N, que no nosso caso eu já vou colocar o 4, tá? Ó, 4 vezes V divididos por 2, que multiplica 1. Aqui no 4 é 400, né? O F4 é 400. Então, fica 400 é igual a 4V divididos por 2. Se eu simplificar o 4 com 400 aqui dá 100, então eu sei que a velocidade vai ser de 200 metros por segundo. Essa é a velocidade da onda. Agora, eu vou achar a densidade linear. Como eu acho a densidade linear? Eu sei que velocidade é igual a raiz quadrada da força, no nosso caso aqui seria a força peso, divididos pela densidade linear da corda. Então, fica assim, 200 é igual a raiz quadrada de... Qual é o peso? Ó, a massa é de 5 quilos. Então, aqui vai ficar 5 quilos vezes 10, que é a gravidade, divididos pela densidade linear. Para a gente resolver isso, é só elevar os dois lados ao quadrado, e aí eu sei que vai ficar 4 vezes 10 à quarta, porque vai 2 ao quadrado, é 4, 100 ao quadrado é 10 à quarta. É igual a 50 mi. Então, mi vai ser 50 divididos por 4 vezes 10 à 4. Então, fazendo essa conta, eu vou ter 50 vezes 10 a menos 4 divididos por 4, porque a propriedade da base 10 é quando a potência está na parte de baixo e ela sobe para a parte de cima da fração, ela sobe com o sinal trocado. Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser 5 vezes 10 a menos 3 divididos por 4. 5 divididos por 4, isso vai me dar 1,25 vezes 10 a menos 3. Então, a densidade vai ser 1,25 vezes 10 a menos 3 quilogramas por metro. Mas a alternativa está falando em grama por metro. Então, isso aqui vai ser uma densidade linear de 1,25 gramas por metro, porque quilo, né, é multiplicar por 1000. 10 a terceira vezes 10 a menos 3 vai dar 1. Então, fica 1,25 gramas por metro. E com isso, a gente sabe, então, que essa alternativa está verdadeira. A próxima alternativa fala assim: se eu aumentar a frequência de vibração do gerador, tem-se a redução no comprimento da onda produzida pela corda. Cara, pensa no seguinte: vem lamber ferida. Se a velocidade é constante, né, de 200 metros por segundo, eu posso dizer o seguinte, que lambda é igual a velocidade divididos pela frequência. Então, se eu aumentar a frequência, eu vou diminuir o meu comprimento de onda, porque quanto maior esse número, menor vai ser o resultado da divisão. Então, com isso, ele falou aqui foi o seguinte: aumentando a frequência de vibração do gerador, tem-se a redução do comprimento de onda. Verdadeiro. E por último, a gente fala o seguinte, ó, no fenômeno da difração em fendas simples, quanto maior o tamanho da fenda, mais acentuada será a sua difração. Cara, isso aqui está errado, está falso, porque veja bem, se eu aumentar a fenda, a luz vai sofrer menos difração. Quanto menor a fenda, maior a difração. Por isso que essa alternativa aqui também ficou errada. Beleza?
e com isso a resposta está na letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.